Olá pessoal, mais uma aula de geometria analítica. Essa questão 19 é uma questão contextualizada, diferentemente da questão 18. Essa aqui eu aprovo, tá? Desde já, uma contextualização muito bonita. Se depois nos comentários aí você quiser discutir a respeito disso, a gente pode trocar umas ideias. Mas agora vamos à questão. Um arquiteto gostaria de construir um edifício de base quadrada em frente à praia, de tal forma que uma das diagonais de sua base fosse paralela à orla. Ele determinou que os vértices A e C fossem, respectivamente, dados por essas coordenadas. Determine as coordenadas dos outros dois vértices, de modo que o quadrilátero ABCD seja de fato um quadrado. Então vamos aqui à figura, gente, e repassar esse enunciado. O arquiteto ele quer construir um edifício de base quadrada. Ele quer que a diagonal do edifício, uma das diagonais, no caso aqui a diagonal AC, seja paralela aqui com a orla, tá? E aí nossa missão vai ser encontrar os outros vértices desse quadrado, né? O vértice B e o vértice D, de modo que o quadrilátero seja realmente um quadrado. Eu queria começar dizendo a vocês o seguinte: não é esse vértice aqui que eu estou pintando agora, não é um dos vértices procurados, porque se fosse, esse lado do quadrado mediria 4 unidades, tá? Tendo em vista que aqui é 6 e aqui é 2, ó. O 6 é o y de A e 2 é o y de C. Então, a gente teria 4 unidades aqui e aqui nós teríamos 8 menos 2. Aqui teríamos 6 unidades. Então, aqui ficariam 4 unidades e aqui seriam 6 unidades. Então, não dá para ser um quadrado desse jeito, certo? Pois bem, antes de fazer qualquer conta, eu gostaria de sugerir aqui, né, que a gente elaborasse uma estratégia de como a gente vai solucionar esse problema. Eu vou dar um caminho, tá? E aí você pode pensar em outros e também, se quiser, deixar aí nos comentários. O caminho que eu vou sugerir é o seguinte: dados esses dois pontos, a gente pode determinar a reta que passe por eles, certo? Então, vou só anotar aqui que a gente pode determinar a reta AC, ok? Essa reta AC é possível de ser determinada. Também podemos determinar o ponto médio desse segmento AC, certo? Determinar aqui, a gente já viu isso em aulas passadas. Também é possível, com essa reta AC, determinar uma reta BD, tal que essa reta BD é perpendicular a essa reta AC, tá? A gente já viu como é que faz isso. Para isso a gente precisa do coeficiente angular da reta AC e precisa de um ponto por onde a reta BD passa. Esse ponto é justamente o ponto médio de AC. Gente, estou fazendo desse jeito e depois a gente vai fazer o passo a passo, tá? Mas vamos lá. Então, a gente teria a reta que tem os vértices procurados. Bom, com o ponto médio, a gente pode agora determinar a distância desse ponto médio até o ponto A, por exemplo. Isso vai ser o raio de uma circunferência com centro nesse ponto médio. Então, a gente vai ter a circunferência, tá? Vou usar aqui essa letra grega. A gente vai ter a circunferência e vai ter essa reta. Pronto. Composto desses dois, eu faço um sistema e a gente vai determinar os dois pontos, o ponto B e o ponto D, que a interseção são as interseções da circunferência com a reta. Então, é essa a estratégia, gente. Mãos à obra, tá? Então,
muitas das coisas aqui vão se tratar de uma certa revisão das coisas dos conhecimentos que já vimos, tá? Então, vou começar determinando a reta que passa por A e C, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Na verdade, não vou nem precisar da reta em si, tá certo? Eu vou precisar apenas do coeficiente angular da reta que passe por A e C, ok? É só isso que eu quero. Então, para isso, vou chamar aqui de A, ok? A reta, lembrando, gente, que ela tem a equação y igual a ax mais b, ok? A equação da reta na sua forma reduzida. E o que eu quero encontrar é esse A. Esse A ele é dado pela... Eu preciso de 2 pontos, tá? Para determinar esse A. E ele é dado pela variação do y dividido pela variação do x. A variação do y, acompanhe, eu vou fazer aqui, ó, 6 menos 2. 6, que é o y de A, menos 2, que é o y de B. De C, né? Na verdade, A e C. Embaixo, 2 menos 8. 2 menos 8. Ok? Então, A vai ser 4 sobre menos 6. Que simplificando, A vai ser menos 2/3. Ok? Poderíamos então agora determinar a equação da reta que passa por A e C, mas eu não vou atrás disso não vai precisar dela. Eu quero a equação da outra reta, perpendicular a esta. Então, eu já vou agora atrás dessa outra reta, tá? A reta que passa por BD. Como sabemos, em um quadrado, as diagonais elas são perpendiculares, elas se cruzam no meio e são perpendiculares. Então, sabendo disso, né, eu vou exatamente atrás dessa reta aqui. Primeiramente, eu vou precisar do coeficiente angular da reta que passa por BD. Tá? A gente tem essa fórmula, vista em outras aulas aí, né? Vou fazer a demonstração dessa fórmula aí que eu vou colocar para vocês o link aí, tá? Então, o coeficiente angular de uma reta AC vezes o coeficiente angular de outra reta, BD, vai ser igual a menos 1, tá? Se somente se essas duas retas AC for perpendicular a BD, ok? E que é o caso, certo? As diagonais de um quadrado, elas são perpendiculares e se cruzam, né? A interseção delas é o ponto central do quadrado. Bem, gente, esse menos 2/3 aqui, tá? Esse menos 2/3 é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e C. Então, eu vou substituir aqui, ó, menos 2/3 vezes o coeficiente angular que passa por BD igual a menos 1. Basta isolar agora o coeficiente angular que passa por BD, tá? Da reta que passa por B e D. Então, esse 3 está dividindo, passa multiplicando, fica menos 3. E esse menos 2 que está multiplicando, passa dividindo. Daí o coeficiente angular da reta que passa por BD é 3 sobre 2. Pronto. Com esse coeficiente angular, eu vou precisar agora de um ponto por onde essa reta passe. E aí eu vou ter a reta que passa por BD, tá? Esse ponto vai ser o ponto médio aqui. Então vamos calcular ele, tá certo? Como é que calcula o ponto médio? Vamos lá. Ponto médio do segmento AC. Gente, para calcular o x desse ponto médio, é só a gente fazer o x de A mais o x de C e dividir por 2. Então já vou fazer, tá? Ó, o x de A é 2, o x de C é 8. Então, 2 mais 8, divide por 2.
Daí o x de m é igual a 10 por 2 dá 5. O y de m, mesma coisa, tá? É o y de A mais o y de C dividido por 2. Vamos ver aqui, ó. O y de A é 6, o de C é 2. 6 mais 2 dividido por 2. Isso dá 8 dividido por 2, 4. Então acompanhe. Nós já temos o coeficiente angular que passa pelos pontos B e D e já temos o ponto médio por onde a reta BD, né, vai passar. E aí basta a gente usar então aquela fórmula ioiô michôchô, né? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Nessa fórmula eu vou colocar aqui esse m é o coeficiente angular de BD, 3 meios. Esse x a gente repete. Agora esse x0 é o x do ponto por onde a reta passa. Nesse caso aqui, esse x0, estou me referindo ao x do ponto médio, tá? Vou chamar de xm logo. Então é 5. Mesma forma aqui no comecinho dessa fórmula, y menos esse y0 nesse contexto aqui é o y do ponto médio, que é 4. Pronto. Só a gente isolar o y aqui e está resolvida a questão, tá? Para isolar o y, eu vou primeiro passar esse 2 que está dividindo, multiplicando, vai ficar 2y menos 8. E aqui ficou só o 3, que multiplica o x, dá 3x, que multiplica o menos 5, dá menos 15. Tá? Então, 2y é igual a 3x menos 8 passa para cá, mais 8. Menos 15 mais 8 dá menos 7. Já vou tirar esse 2 aqui, tá? E colocar ela aqui dividindo. Gente, o que nós fizemos foi encontrar a equação da reta que passa pelos pontos BD, consequentemente também pelo ponto médio, né? Pois bem, encontramos a equação da outra diagonal do quadrado. Agora, a gente vai precisar de que esse ponto médio já é o centro da circunferência, eu preciso saber o raio dela, tá? O raio dessa circunferência, ó, eu vou ilustrar aqui, vou marcar o ponto médio aqui, ó, 2, 3, 4, 5, aqui está o 5, sobe até